Produtos de previdência complementar. É o órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar. Qual é o órgão regulador? Quase metade respondeu, hein, Fê? Quer ver Ó, como é? agora deu um up, 32 já. Uhum. Muito bom, professor Vládia. O comentário é tudo seu. O pessoal geralmente foi na correta, mas houve ovelhas desgarradas aí. O que você me diz? O que você comentaria? Legal, quase metade aí, acho que acertou, né? Fazendo uma conta de cabeça aqui. A gente precisa ficar atento a essa parte estrutural, né? Onde a gente fala de regulador e normativo. A prova costuma cobrar lá quem é quem, né? Ou ela vai falar o que, que eles fazem, ou de quem que ele é responsável. Então, tem várias formas deles cobrarem. Como era um game, a gente fez mais enxuto aqui. Uma dica é lembrar que o regulador, né? Ó, se é o regulador, é o que regula, ele efetiva, né? Ele põe a mão na massa ali. Vai para a próxima, Fê, aí eu acabo a explicação. Pode ser? Beleza, boa. Girlene Neves em primeiro lugar, o nosso conhecido Ed em segundo e já aparece lá em quinto o Reinaldo. Reinaldo foi até o finalzinho, ele quase ganhou na última versão que nós tivemos. Tá lá também a Andréia e tá vitoriosa em quarto lugar. Vamos para a segunda questão. É órgão normativo das entidades abertas de previdência complementar. Ah, professor Vladimir, me diga o que aconteceu aí com o pessoal. Então, vamos lá. A maioria colocou aqui o CNPC, né? E aqui era o CNSP. Então, vamos lá, que as duas primeiras perguntas elas são correlacionadas, e aí dá para a gente aprofundar melhor agora, né? Assim como no sistema financeiro, no mercado de seguros e previdência, a gente tem um órgão normativo e um órgão regulador, né, que vai cuidar. No sistema financeiro você vai ter alguns e aqui também. E aí aqui o que é importante para a gente? Entidade fechada são os famosos fundos de pensão, né? São aqueles fundos que você precisa ter uma condição especial para acessar. Então, para eu participar do fundo dos Correios, lá que é o famoso Postales, eu preciso ser funcionário dos Correios, do Previ, que é do Banco do Brasil, e assim por diante, né? E aí, então, voltando na questão anterior, quando a gente fala de regulador, o regulador é quem regula. Lembrem disso, que o regulador ele põe a mão na massa, galera. O regulador é alguém que vai executar algo, né? Então, o regulador lá, que na primeira pergunta era a Previc, é das entidades fechadas, e se a pergunta fosse em relação às entidades abertas, seria a SUSEP, né? Que é o órgão regulador. Tá? O regulador ele faz alguma coisa. Então, por exemplo, se você tiver um problema com o seguro e a seguradora não resolver para você, quem você vai acionar? A SUSEP. Assim como você tem problema com o banco, você aciona o Bacen, o racional é o mesmo. Tá? Quando a gente vai para a parte dos normativos, aí os nomes são muito parecidos. Tá? Então, primeira dica aqui, galera, para lembrar quem é normativo e quem é regulador. Normativo faz norma, certo? Por isso chama normativo. E aí, conselhos, aqui são os conselhos que são os normativos. Assim como no sistema financeiro. Você vai ter o conselho monetário, que ele cria as normas e depois lá alguém vai pôr em prática. Aqui é a mesma coisa. Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados cuida das entidades abertas e ele
vai criar as normas para a SUSEP colocar em prática. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele é das entidades fechadas, tá? Então, das entidades abertas de seguro privado e das entidades fechadas é a parte de previdência complementar, que é o CNPC. Acho que é isso, Fê, para essas duas Legal, primeiras boa. perguntas aí Talvez matar uma esse dica, assunto. Vlad, para lembrar, para o pessoal lembrar, né, é que quando eu busco, né, uma previdência aberta, né, eu estou buscando como se fosse um seguro, né, eu estou colocando algo a mais aí no meu planejamento financeiro, né, talvez para o pessoal lembrar. O conceito de entidade aberta, entidade fechada, a entidade aberta ela é acessível. É uma empresa que foi lá, foi criada para distribuir planos a mercado. Para quem? Para quem tiver interesse. Ela vai criar segmento por ticket e tal, mas ela é uma empresa que quer vender para todo mundo. Legal. Se você quiser participar lá do Petro, você não vai poder, Fê. Você vai ter que fazer o concurso da Petrobras, senão você não vai poder. Ela é uma entidade fechada, né? Ela não é acessível a qualquer participante. Acho que essa para aberto e fechado, esse é um ponto aí para a gente. E aí, óbvio que aberta, totalmente relacionado à parte de seguros, né? Então, que é a SUSEP, que cuida da Previdência e de seguros. Beleza, muito bom. É isso aí. Vamos ver como é que ficou a pontuação. Reinaldo pula para o primeiro lugar. O Ed em segundo, André em terceiro. Luciano em quarto lugar e a Vitoriosa em quinto lugar. Vitoriosa terá que fazer jus a esse nome, hein, Vitoriosa? Vamos que vamos. Para a próxima é a questão número 3. Sobre o INSS, pode-se dizer que olha só, Vlad, aí o pessoal já foi esmagador a maioria no vermelhinho, que era o correto. Boa, vamos lá. Então, essa foi um pouco mais fácil, eu acredito, para a grande maioria, né, pelo percentual de acerto que a gente teve. E aí, esse conceito de repartição simples, né, pessoal, é o que foi, de alguma forma, proposto, mas não andou na reforma da Previdência, né, que era implantar lá o regime de capitalização. O regime de capitalização é aquele onde você tem a sua reserva, né, o seu saldo lá, e ele vai corrigindo. E o regime de repartição simples é aquele onde quem está na ativa paga para quem está aposentado poder receber o seu benefício. Então, hoje, por exemplo, a gente está na ativa, paga lá a nossa contribuição para que quem está aposentado possa receber o seu benefício. Então, esse é o conceito da repartição simples. E a repartição simples, quando a gente vê historicamente, não só no Brasil, mas ela gera um pacto grande entre as gerações, né? Porque se você tem uma natalidade que vai diminuindo, e aí você tem uma expectativa de vida que aumenta, você vai gerando várias discrepâncias em relação a esse sistema, né? Porque, por exemplo, eu trabalho desde os 18 anos, eu tenho lá 16 anos já de carteira assinada e eu não tenho R$ 1 guardado no INSS. Eu tenho um registro das contribuições realizadas, né? Se fosse um regime de capitalização, a gente teria um valor. Não estou entrando no mérito do que é melhor ou pior, enfim, é só para explicar as diferenças, tá, pessoal? Mas no caso do INSS, ele é um regime de repartição simples, né? Então, quem está na ativa paga para quem está aposentado poder usufruir aí. Espero que a gente chegue lá um dia, né, Fê? Pois é isso aí, meu. Eu, eu não sou muito otimista em relação a isso, mas ok. Vlad, o homem que faz, que começou a trabalhar aos 18 anos, muito bom. Vamos para a próxima. Na verdade, vamos ver como é que está o placar antes disso. Bora. Nessa aqui se deu bem quem foi rápido. Andréia foi rápida pelo jeito. Andréia Nery assume a ponta. 2.844, Reinaldo em segundo, Ed em terceiro, Luciano em quarto. E ela, a Girlene, que sempre aparece entre os primeiros, volta agora para o quinto lugar. Vamos para a próxima pergunta. Ô, Fê, depois você vai divulgar esse curso de narrador que você fez na quarentena?
Na verdade, o pessoal falou para eu ficar quieto da outra vez, para eu não ficar cantando os negócios aí. Plano de benefício definido, pessoal. Foi razoavelmente bem, mas muitas ovelhas desgarradas. 27 foram por outro caminho e só 25 acertaram. O que você me diria, professor Vlad? 50% aí. Pessoal, eu trabalho com certificação há um tempinho já e quando eu estava estudando, eu tinha dificuldade, quando eu fui tirar lá o CFP, o CEA e tal, eu tinha um pouco de dificuldade. Eu não sou muito familiar da decoreba, tipo, decorar as coisas para mim. Pô, se eu entendo, para mim faz sentido, eu consigo raciocinar e desenvolver em relação a isso. E aí eu comecei a fazer algumas analogias em relação aos nomes. Como a gente está tratando aqui da previdência, né? A nossa previdência, diferente de um conceito de finanças, que muitas vezes ele vem de fora, a gente traduz uma literatura, né? Então, o nosso conceito de finanças, de previdência, quando a gente vai lá para os nomes, fica mais fácil a gente interpretar. Então, aqui, ó, plano qual se sabe o valor do benefício, né? E aí tem um plano que se chama benefício definido. Então, imagina que você entrou numa loja, você vai comprar um produto, está escrito lá, esse produto tem benefício definido. Eu sei quanto é meu benefício, né? O FAP, ele é um plano similar ao PGBL. Depois, quem não teve oportunidade ainda, volta lá assistir a aula. Irmão do PGBL, né? Plano de contribuição definida, o PGBL e o VGBL são planos de contribuição definida, que eu defino quanto eu vou contribuir. Quando eu falo que o benefício é definido, é que é assim, ó, eu estou entrando agora com a minha idade, eu quero sair aos 60 anos e eu quero ganhar R$ 2.000 lá na frente. Beleza? Beleza. Aí a entidade aberta vai calcular quanto eu preciso pagar e eu vou contratar um plano onde eu defino o meu benefício. Por isso que se chama plano de benefício definido. Então, ali na pergunta, né, ó, qual você sabe o valor do benefício no momento da contratação. Então, por isso que é o benefício definido. Mas fica essa dica geral, né, para a gente tentar sempre interpretar a partir dos nomes, que às vezes vai entrar uma pergunta, a gente não vai decorar todas as perguntas, né? A gente não vai fazer 100% na prova. E aí vai ter uma pergunta, você vai dar uma travada ali, lê com calma, presta atenção, interpreta os termos, né? Muitas vezes eles já te dão dicas para você chegar ali na resposta correta. Show de bola, muito bom. Então, plano de benefício definido, né? Como o enunciado dizia, né? O benefício, já sabe o benefício, né? No momento da contratação. E isso nos levará ao Ed assumindo a ponta com 3.923 pontos, né? Então, acho que entre os Deu uma 5 primeiros, desgarrada, hein? o pessoal tropeçou, né? Só o Ed que conseguiu. Ele desgarrou, né? 1.100 Ele pontos abriu. desgarrou, pô, abriu 1.000 pontos aí. Boa, vamos que vamos, para a próxima. Dentre os planos coletivos de previdência, o averbado é aquele que... Tá dando até uma saudade de ir lá no mundo financeiro fazer uma live, né? Pois é, meu. Tentar com os Quem aguenta vai livrinhos. ficar em casa, cara. Pô. Os dois participam do custeio. O pessoal foi de cabeça nessa, Vlad. O pessoal não foi dizendo que o empregador não participa do custeio. Por que o pessoal errou? Vamos lá. Quando a gente fala de plano coletivo de previdência, né, a gente tem dois planos. Um se chama averbado e o outro se chama instituído. Tá? O plano averbado é quando a empresa vai lá e só averba essa relação comercial entre seguradora, entidade aberta e participantes. Tá? E aí, nesse caso, a empresa não participa do custeio. Então, vamos lá. Quando eu pago um PGBL, eu, pessoa física, eu gero benefício fiscal para mim. Quando a empresa paga para o funcionário dela, ela também gera um benefício fiscal para ela. Ela não paga simplesmente porque ela é boazinha. Ela paga por causa do benefício. Mas, às vezes, a empresa não tem caixa.
Então, o cara do RH ele fala, pô, o que, que eu faço? Quero gerar um benefício para o meu funcionário, mas eu tenho R$ 0 para gerir aqui. O que, que eu faço? Eu pego uma entidade aberta de previdência e falo, vem cá, você quer vender um plano para os meus funcionários? Eu tenho 500 aqui. Mas você vai vender um plano top, com uma taxa de administração baixa, não vai cobrar carregamento. Um plano que, em geral, acaba sendo muito benéfico para o participante em relação ao plano que ele contrataria sozinho. Imagina que ele vai sozinho para uma entidade aberta contratar um plano, ele vai contratar um plano a varejo, uma taxa de administração mais alta, para ele pagar lá seus 100, R$ 200 por mês, que seja. Tá? Então, aqui, o plano averbado é aquele onde a empresa ela vai só averbar essa relação. Então, a empresa fala assim, ó, funcionário, seguradora, ela interliga os dois e ela faz o recolhimento disso na folha de pagamento. Mas ela não participa no custeio. O outro plano é o plano instituído. Esse sim é aquele plano onde a gente tem a coparticipação do empregador e é o plano mais comum, principalmente para a gente que trabalha no mercado financeiro, né? Eu sei que tem bastante gente que trabalha em instituição, em grandes instituições financeiras aqui no curso, ou que já trabalhou e hoje trabalha em outro mercado, enfim. Mas a gente sabe que as instituições financeiras elas têm de praxe fazer isso, né? Então ela vai lá e te dá 4% do salário, você põe mais 4, 5, e aí cada uma cria o seu plano, né? Aí esses planos onde ambos participam são os planos que a gente chama de instituídos. Beleza? Ok, Mas muito bom. como é um game, né, Fê? A ideia do game é ser dinâmico ali e tentar colocar situações onde talvez seja um conceito que não está tão claro, até para a gente conseguir estressar esse assunto aqui, né? E realmente esses termos averbado e instituído não são tão falados, né? Mas eu fiz recentemente a prova do CE, né? Eu tinha o CFP, não tinha o CE, e eles falaram lá de plano coletivo, não do averbado, né? Falaram de plano coletivo de uma forma mais geral, mas não falaram de plano averbado, nem instituído com nome. Mas se eles já abordaram plano coletivo, nada impede que eles entrem também nessa seara do averbado e instituído. Legal, muito bom. Veio uma pergunta aqui, Fê, posso responder? Claro, fica à vontade. Ó, José Luiz Júnior Corrêa. Obrigado a participação, Zé. Esse plano, o empregador tem a responsabilidade de recolher o dinheiro e repassar, correto? Isso mesmo. Até para facilitar ali para a seguradora, né, para a entidade, tá? Isso não é uma regra. Eu trabalhei até numa grande instituição de previdência privada e um período lá em plano empresarial, né? Trabalhei na pessoa física, mas trabalhei em plano empresarial. E aí não é uma regra que esteja lá nas normas da SUSEP, tá? Mas a entidade aberta, ela vai falar, ó, você quer propor uma condição legal para os seus funcionários, beleza. Então, ao invés de eu mandar um boleto para cada um que vai me gerar um baita custo, você recolhe disso deles na folha e repassa para mim. Aí você diminui a inadimplência e tal. Então, lá, por exemplo, onde eu trabalhei, era uma regra que se colocava no contrato, tá? Então, eu crio um plano e aí nesse plano eu coloco que eu só aceito se a empresa recolher esse valor e repassar para mim. Mas nada impede, né? Não é uma regra da SUSEP que plano coletivo tem obrigatoriamente o recolhimento pelo empregador. Tá bom? Mas bela pergunta, obrigado pela participação. Show de bola. Vamos ver como é que ficou esse placar? Ah, deve ter sido o ó do Borogodó agora, hein? Muito bem. Olha, o Reginaldo, ele dá um sprint nas rodadas finais. Ele começou cedo agora. Estamos na questão 6 Mais ainda. conhecido como Reinaldo, né? Não, o Reginaldo. O Reinaldo é o segundo. O Reginaldo é o terceiro. Ah, Esses tá. dois, eles ficaram brigando até a última rodada na vez passada. E eu falava, quem vai ganhar é o Reinaldo. Entendeu? E de fato foi o Reginaldo. Dessa vez o Reinaldo tá firme na segundo lugar. Mas o Edek, ele é um cara difícil. Ele tá em primeiro lá. Andréia segue em quarto. Vitoriosa, estou sentindo falta de você. Aguardo o seu retorno ao pódio. E o Ricardo Casati aparece agora em quinto lugar. E vamos para a próxima. Sexta questão. Vesting, muito bom.
Professor Vlad, estamos invadindo o mundo da alta costura com essa pergunta ou não? Vai disponibilizar no mundo financeiro esse curso que você fez, né? O que seria um vesting? Legal. Pessoal, até a gente percebe que a prova, né, principalmente essa parte de previdência, ela gosta de trazer algumas situações que são regra, né, e que a gente percebe que a prática de mercado acaba criando algumas algumas práticas comuns. Então, por exemplo, em geral, os planos de previdência, né, os planos que são planos coletivos, eles são planos que o participante costuma acessar o recurso após 10 anos. Em geral, se coloca esse prazo de 10 anos. Mas essa não é uma regra. Não é que é uma regra da Previdência que tem que ser 10 anos. É que entendeu-se que o cara ficar 10 anos na empresa, ele vai produzir para ela, vai ficar um tempo bom, eu vou investir nele, e aí ele pode sair e leva o dinheiro que a empresa pagou também no plano de previdência. Né? A regra de vesting, como que ela funciona? O que, que é? Lembra lá o plano instituído? O plano averbado é aquele que só o empregador pagava. O plano instituído, os dois pagam, certo? O saldo do participante que ele paga é sempre dele, a qualquer momento. A parte que a empresa pagou funciona de forma distinta. Como funciona a parte que a empresa pagou? Tem uma regra que chama a regra de vesting, e aí essa regra, vou colocar um exemplo aqui. O cara tem que ficar 5 anos no plano para acessar o recurso. Ou a empresa pode colocar de forma escalonada. Se ele ficar 2 anos, 10% e assim por diante. Tem várias regras. Né? Então, não é uma regra fixa lá dos 10 anos, que seria a alternativa à verdinha ali. Né? Seria justamente essa, né, que é para minimizar o turnover de funcionário. Por quê? Eu tenho um funcionário que ele já está há 7 anos na empresa, aí ele recebeu uma proposta para ganhar R$ 1.000 a mais no concorrente, e eu estou numa reestruturação aqui e não consigo cobrir o salário. Só que ele viu que ele tem uma grana já no plano de previdência dele. Né? Então ele fala, pô, peraí, acho que eu consigo melhorar e evoluir aqui na empresa e não vou sair dela, né? Vou continuar nela, justamente para que eu mantenha o meu plano de previdência, pelo menos até inteirar os 10 anos. Né? Então, colocar a regra de vesting é justamente para diminuir esse turnover. E aí, uma pergunta que sempre surge, tá? Beleza, aí o cara saiu com 8 anos e ele tinha R$ 30.000 lá. Para quem que vai esse dinheiro? Né? Essa empresa, ela paga para os funcionários, certo? Afinal, o cara deixou o dinheiro que a empresa pagou para ele. Legal. Então, o valor que ela já pagou, que era do Vladimir, por exemplo, mas que o Vladimir vai sair, esse valor ele é abatido da próxima fatura que ela tiver a pagar. Então, eu saí e deixei 30 mil na mesa. A próxima fatura dela é R$ 20.000. Ela vai pagar? Não vai pagar. Vai abater dos 30. No mês seguinte, ela paga só a diferença. Ou seja, o que ela pagou para um empregador, né? E ele fica para os participantes do plano. A empresa acaba não precisando contribuir durante aquele período. Tá? Mas é uma perguntinha bem capciosa, Felipe. Legal, muito bom. Então, mas a ideia do game é exatamente essa, né? Tenho certeza que o povo não vai esquecer mais o plano de averbação, não vai esquecer mais essa questão do vesting, né? E quando você erra, fique feliz. E quando você erra, você fica tão pé da vida que você não esquece mais o conceito. Quando você acerta, você pode esquecer, né? Isso é uma coisa que acontece na vida da gente. É por isso que a gente aprende com os fracassos, né? Moral do Boa. dia: você precisa ser um fracassado, porque você aprende muito. Ah, não, vai, vamos para a próxima. Não, quer dizer, vamos ver aqui. Ó, Reginaldo, esse cara eu vou te falar. Agora, Mas, ó, Reginaldo, eu não sei se você vai ter fôlego, porque nós estamos na sétima ainda. Você é um cara de chegada e tá chegando bem antes. Olha lá. O Ed segue em primeiro lugar, 400 pontinhos na frente do Reginaldo, isso é legal. A Andréia tá em quinto. O Márcio apareceu agora. Quarto lugar, o Márcio. Vamos para a questão número 7, chegando quase na metade, gente. Com a mudança abaixo, os planos de previdência podem investir. Então, olha só, a mudança é esse texto que está aí no meio, né? Por se tratar de investimento de longo prazo, então tem que ler o texto. Percebam também que o tempo é maior, é 1 minutinho, tá?
Quase que eu dei uma gafe aqui, hein? O computador ia desligando, não sei se você percebeu enquanto eu falava. Eu vi, você foi rápido. Eu vi você colocando lá. Muito bom, nós tivemos aí um bom índice de acertos, né? No máximo 70% em renda variável para investidores não qualificados. E aí, Vlad? Isso aí. Planos de previdência, eles até a CVM 555, que mudou os percentuais, eles podiam investir no máximo 49% em renda variável. Então, eram planos que investiam até 49% em renda variável, não tinha possibilidade de assumir risco fora, né? E eles eram bem engessadinhos em relação a isso. Com essa mudança, os planos de previdência passaram a poder investir até 70% para investidor não qualificado, que é a alternativa correta, e eles puderam passar a investir até 100% para investidor qualificado ou profissional, tá? E aí a alternativa que está embaixo ali, né, que 7 pessoas colocaram, que é a verde, 100% é para investidor qualificado apenas ou profissional, né? 70% para não qualificados. Muito bem. Então, lembrado o número A 70%. vermelhinha, desculpa, Fê, a Pode vermelhinha falar. ali era para colocar na dúvida do fundo de ações, né? E a amarela é a regra antiga, tudo bem? Dos 49%, né? Então, as 4 alternativas eram bem possíveis ali, né, dentro da seara da Previdência. Legal, Pedrinho, muito bom. a gente vai ficar em silêncio, a gente promete. Muito bom, muito bom. Veio um comentário aqui para a gente, que a gente ficou falando enquanto eles O estavam pessoal tá respondendo. pensando e aí fica dois bobão aqui conversando. Ah, desculpa aí, gente. A gente é meio assim, a gente tem problemas, mas a gente se ajeita. Outro dia aqui, o Jones não tá aqui hoje, mas o Jones, Vlad, um aluno muito, um gentleman, um lord inglês, ele mandou assim: professor, se possível, poderia ficar em silêncio durante e não ler as questões? É um gentleman, é um gentleman. Em outra turma, os caras vão falar, professor, tá irritando, dá para você ficar quieto? Mas não, o Jones é um gentleman. O Vamos ver o cara placar. abre o microfone e faz. Shhh. Ó, posso responder só? Fala do placar, Fê. O Márcio Lério sobe para o terceiro lugar. Essa foi a grande alteração que nós tivemos aí entre os 5 primeiros. Pode falar, Vlad. Veio uma pergunta da Marília aqui. Ela falou: não entendi se tem a regra do 49. Marília, é a seguinte: tem uns planos de previdência chamados de planos balanceados, tá? Que é o que existia antes da CVM 555. Então, ela não excluiu os planos anteriores, essa normativa. Ela só trouxe novas possibilidades. Então, os planos chamados de balanceados, eles podem comprar até 49% em renda variável, tá bem? Porém, depois dessa mudança, a gente tem planos que podem comprar até 70% para investidor não qualificado e plano até 100 para investidor qualificado. Beleza? Então, 49 ainda tem essa regra, mas é para uma família de plano. Ou seja, aquele plano que comprava até 49, ele pode passar a comprar 70 hoje? Não pode. Né? Eu vou ter que criar um plano novo. A indústria demorou um pouco para ter na prateleira, e aí, hoje, forçado pelos juros 2,25, né? Rapaz, Perde para o FGTS, né? Eu vi um cara ontem mandando as pessoas não resgatar o FGTS. O juros está muito baixo, então a indústria criou muitos fundos que compram até 70% em renda variável. Beleza? Mais importante essa regra dos 49. e quem tem poupança antiga? Já perdeu Poupança muito, antes de né? Agora 2012, tem que meu irmão. faturar, né? O que já perdeu. Pois é, vai demorar, mas enfim, vamos lá. É. Vamos para a nossa próxima questão. Sobre os fundos de previdência, chamados de soberanos, pode-se dizer que investem apenas em títulos públicos federais, mas deu uma briga aí
com a outra verdinha, investem principalmente em títulos públicos federais. Como é que você vê essa divisão do pessoal? É, a gente tem os planos de previdência renda fixa, né? Aí os planos de previdência renda fixa, eles acabam investindo prioritariamente em título público federal e podem assumir uma parte de título privado. Quando a gente fala que o fundo é soberano, ele corre só o risco soberano. E aí o risco soberano é a emissão do governo, né? No caso, os títulos públicos federais. O fundo que tem a nomenclatura crédito privado, por exemplo, ele precisa comprar um percentual mínimo de crédito privado, mas ele também pode comprar o título público federal. Então, o título público federal ele pode entrar em todas as frentes. Em todos os fundos é permitido. Um fundo de ações compra um pouquinho lá para o caixa, todo mundo pode comprar um pouco. Só que quando a gente fala de risco soberano, é que você está correndo risco só do país. Uma informação sobre fundo soberano. Caiu na prova que eu fiz lá, uma pergunta que tratava de risco soberano, por isso que eu fiz questão de colocar aqui no game, e aí até para trazer para vocês, né? Acho que foi em novembro que eu fiz a prova, não lembro exatamente, outubro, novembro do ano passado, mas falava dessa parte do risco soberano. Vinha lá numa questão que tinha algumas frases e uma delas era qual que era o risco soberano e tal, se estava certo ou errado. Então, para a gente ficar atento. Hoje, quando a gente olha para a indústria de previdência, não faz muito sentido eu criar um plano de previdência do tipo soberano. Por que esse negócio existiu? Vamos pensar, criou o Plano Real lá nos anos 90, a gente tinha uma avaliação de rating ruim do país, pior ainda das empresas, e aí eu vou criar um monte de plano de previdência para vender para a pessoa ficar um tempão. Por aquele momento fazia muito sentido tomar o risco soberano, né? E aí isso veio mudando. Ainda existem produtos da indústria, mas a gente não vê a criação de novos. Se eu vou criar um plano, um fundo que vai comprar prioritariamente do público federal, eu criei ele como renda fixa, porque aí pelo menos eu não me ingesto para o caixa ali, eu consigo colocar um CDB, colocar algum outro ativo, uma letra financeira para me ajudar no fluxo, né? Então, enquanto gestor, ele não vai se travar de criar um fundo soberano hoje, mas ainda existem fundos na indústria e fiquem atentos a isso. Risco soberano é aquele que é o menor dentro da economia. Tem um professor bom de riscos no curso, acho que ele fala disso, né, Felipe? Você é Risco professor meia soberano? boca, né? Agora, então a palavrinha, o que mandava aqui era a palavrinha, né? O apenas mandou porque é só mesmo o título público federal. Como o outro está principalmente, abre essa possibilidade de ter outras coisas que não sejam títulos soberanos, né? Exato. Show de bola, Vlad. Muito bom. Vamos ver como é que ficou esse treco aí. Será que o Ed continua lá na frente? Continua. Rapaz, diferença tá diminuindo, mas o Ed em primeiro, o Reginaldo em segundo, o Márcio vem que nem um rojão aí. Em terceiro lugar, André em quarto e o Reinaldo em quinto lugar. Vamos para a próxima questão. Qual das afirmações abaixo não é característica do PGBL? Ah, aí eu gostei, hein? Aí foi esmagador o negócio. Boa. Ficar atento, pessoal, a essas palavrinhas, assinale a alternativa incorreta, qual das afirmativas abaixo não é uma característica, né? Às vezes a gente está ali no pique da prova, a maioria das perguntas pedem para você trazer a resposta correta, mas vai ter uma ali que é a incorreta, né? E aí, se você ler rápido, você fala, é a primeira ali, boa, e acertei, vou embora, né? Então, fiquem atentos para não deixar passar um ponto nesses pequenos detalhes. O PGBL não faz sentido para o trabalhador informal, né? Vamos lá, informal é aquele que não é de forma alguma formalizado, né? Então, se eu contribuo para um MEI, se eu tenho lá uma microempresa, de alguma forma eu estou contribuindo para a minha previdência básica, né? E aqui no caso, se eu sou informal, eu não contribuo para a previdência básica. Logo, não faz sentido o PGBL, né? Porque se ele é informal, ele não tem renda formal, também não contribui para a previdência básica, não faz sentido nenhum, né? Que são os dois principais requisitos para ele se utilizar do benefício fiscal do PGBL. Beleza, show de bola. Vamos ver como é que ficou o negócio aqui.
O Bruno aparece agora em quinto lugar, André se mantém em quarto, o Ed está lá em primeiro, o Ed abriu diferença, ele foi rápido na resposta. Ed em primeiro, o Reginaldo em segundo e o Márcio em terceiro. Completamos agora, vamos completar 2/3 do nosso game, hein? Considere as informações abaixo. E eu vou ficar quietinho para vocês lerem. Muito bom. Vlad My Expensive. O que você me diz disso aí? A maior parte acertou, né? E aí ali a pergunta trazia algumas informações que não são relevantes para esse exercício, né? Então vamos lá, se é um PGBL progressivo, o prazo não é relevante, tudo bem? Porque o progressivo, independente do prazo que ele ficar, pessoal, a tributação é a mesma. Para resgate é 15%. No caso, por ser um PGBL, eu pago imposto sobre o valor total no momento do resgate, né? Então, ali a conta era 100 menos 15%, né? 100 menos 15, que daria os 85 mil. A azulzinha ali, que foi a segunda que o pessoal mais colocou, trazia justamente os 10%, né? Que seria no caso do regressivo, tudo bem? E aí no regressivo, mas ali ele precisaria trazer mais informações para deixar claro esse regressivo, né? Precisaria falar que o valor total estava no plano antes, nos últimos 10 anos, para chegar nos 10% no regressivo, né? Então, a alternativa aqui é a vermelhinha aí, o triângulo, né? As outras estavam incorretas aí, não faziam sentido. Boa, muito bom. Andréia indo para o terceiro lugar, Ed permanece em primeiro, Reginaldo firme em segundo. Como eu disse, André em terceiro, o Márcio em quarto e o Brunão lá em quinto lugar. Vamos para a questão número 11. Com relação ao exercício anterior, tem que lembrar, esse resgate é passível de ajuste na declaração de R? Professor Vlad, tivemos uma divisão aí de opiniões. Perguntinha capciosa, né? Ali no meio da tela vocês tinham o exercício anterior, né? E aí a pergunta era qual o percentual máximo de ajuste que ele vai pagar. Então vamos recapitular o exercício anterior. A pessoa fez um resgate de 100 mil reais de um PGBL e ela teve uma retenção na fonte de 15%, né? Que vocês me mostraram ali que era 15 mil reais. E aí, qual é o ajuste máximo que ele vai pagar, né? Ou seja, qual é o ajuste máximo que a gente vai ter no momento da declaração? O regime progressivo, ele é um regime onde ele propõe, ele deixa claro que ele não sabe qual que é a sua renda. Então, ele fala assim, Felipe, você resgatou um plano de previdência no progressivo,
eu vou te tributar na alíquota central. Eu tenho duas alíquotas abaixo de 15%, que são 7,5% isento, e eu tenho duas alíquotas acima, que são 22,5% e 27,5%. E aí você vai fazer o ajuste na sua declaração de imposto de renda, né? E aí aqui, a vermelha e a amarela, aqui, né, o triângulo e a bolinha, a pergunta era em percentual, tudo bem? Então, se ele perguntasse qual valor, era a vermelha, mas no caso a pergunta era qual percentual, e aí por isso que era a amarelinha, a bolinha. Mas que malandrinho você, hein, a verde, que o pessoal colocou também no percentual grande, né? É porque ali ele está perguntando qual é o ajuste, né? E a verde traz qual a alíquota máxima que ele vai pagar, tudo bem? Então, Então, o o conceito ajuste está seria a claro. diferença. Exato, o conceito está claro para todo mundo que respondeu, seja a vermelha, a verde ou a amarela, enfim. É só ficar atento nos detalhes, né? O ajuste é a diferença que eu pago no imposto, e é isso que ele pergunta. A verde traria a resposta à tributação total, que ela é dividida, né? Parte no resgate e parte no ajuste. Mas a tributação máxima é 27,5%. E a outra estava trazendo o valor, não percentual, né? Então, a ideia do jogo é justamente fazer com que no dia da prova vocês lembrem, e aí vai falar, pá, lá no game, né? Aí agora não vai ter erro. Legal, muito bom. Tem um pessoal que está reclamando que não está atualizando a tela. Putz, para mim está tudo redondinho aqui. O que acontece? A gente sabe que a internet está sobrecarregada com esse negócio da pandemia. Então, às vezes em alguma cidade, alguma casa, em algum bairro, você tem um problema de lentidão. Isso, a gente não consegue fazer nada em relação a isso, tá? Então, a gente também fica meio refém dessa situação. Vamos tocando aí, enfim, independente de ganhar ou não, presta atenção nas questões, a gente aprende muito, né? E é um modo mais lúdico, mais suave de aprender, mas que faz diferença depois lá na prova, tá? Então vamos junto aí, sem ficar chateado, por favor. Vamos para a próxima. Quer dizer, vamos ver o placar antes, né? Muito bom. Nós tivemos, a Andréia conseguiu se manter no pódio, apesar de não estar conseguindo responder legal por causa da internet. O Ed está em primeiro. Olha o pulo que o Bruno deu, Vlad. O cara veio lá da linha da Ligou, defesa. ligou, acendeu o farol alto pro Ed, tá Rapaz, pedindo passagem, hein? vamos que vamos aí. Vamos para a próxima. Acho que se eu não me engano é a 12ª. Vamos lá. É isso aí. Um participante transformou sua reserva de previdência em renda e faleceu um ano depois. Muito bom. Tivemos quase que uma curva normal aí na distribuição, né? Mas explica aí, por que que a maioria do pessoal acertou, mas por que que tanta gente errou? Legal. Esse assunto de renda, pessoal, a gente precisa ficar atento ao nomezinho dela, né? Então, vamos lá na primeira, que é a vermelha, né? Como teve gente que respondeu todas, vamos passar por todas elas. A pergunta era para a gente identificar qual renda ia cessar com a morte da pessoa, tudo bem? E fala que a pessoa morreu um ano depois de transformar em renda. Era o que a gente tinha de informação. Se eu tenho uma renda vitalícia reversível ao cônjuge, ela vai ser reversível ao cônjuge, tudo bem? Ó, ela é vitalícia, a pessoa morreu. O que tem escrito depois? Reversível ao cônjuge, então vai reverter para o cônjuge. Logo, essa renda não vai cessar, ela vai ser reversível, né? Reversível com prazo mínimo garantido de 5 anos. Essa renda, eu brinco com o pessoal que é uma renda que ela não acaba ela acaba só quando der os 5 anos. O cara transformou em renda, morreu, o outro foi receber. Recebeu 2 meses, morreu, recebeu, mas vai passando. O acordo é que a seguradora vai pagar por pelo menos 60 meses. Essa renda cessaria se ali no exercício, ao invés de falar um ano depois, falasse que ele morreu 6 anos depois. Então, eu tenho uma renda vitalícia. Morri. Qual que é o prazo mínimo? 5 anos. Cessou. Que eu já recebi durante 6 anos. No caso, era um ano. Então, essa renda ia ter continuidade. Aqui,
o quadradinho, que é o verde, recai no ponto da vermelha e ainda tinha uma continuidade aos menores, né? Então, essa renda não vai cessar. E a renda temporária, pessoal, ela é uma renda que não está no nome, né, a informação, mas a gente precisa ficar bem atento. Por quê? Ela é uma renda temporária, mas ela é uma renda temporária do titular. Tudo bem? Ela não é uma renda por prazo certo, que será paga por 120 meses e ponto. Ela é uma renda temporária do titular. O que eu quero dizer com isso? Se eu transformar em renda, eu tenho 60 anos e vou transformar o plano de previdência em renda temporária. A seguradora vai analisar o quê? Qual que é a expectativa de eu viver durante os próximos 10 anos? E aí, dentro dessa expectativa de sobrevivência, ela vai calcular a minha renda. Porque tem a chance de eu morrer com 60 anos de um mês e dois, e assim por diante. Se eu for transformar essa mesma renda aos 80, o que vai acontecer? Eu vou ter uma renda muito maior, porque a chance de eu não chegar aos 90, ela aumenta. Ela é muito maior. Né? A expectativa de vida a partir dos 80 ela vai diminuindo. E a renda temporária, então, pessoal, ela não é, aqui não menciona reversão, né? E ela é do titular. Se ele morrer, acabou. Né? Ela não é uma renda que tem garantia de pagamento por esse período. Legal, muito bom. Isso nos leva ao Reginaldo assumindo a segunda posição novamente, o Edek lá na frente em primeiro, o Bruno em terceiro, o Márcio em quarto e André em quinto. Nossa, esses 5 lugares estão bem fixos aí nas últimas rodadas, hein? Nós temos 3 questões somente, então agora é hora de dar aquele fôlego total. Vamos que vamos. Considere as informações abaixo. O pessoal arrebentou, hein, ó. Arrebentou a cara no chão. Professor Vlad, você está assim, digamos que muito serelepe, né? As questões com muitas pegadinhas. Explique-se nesse momento. Ainda bem que é aula de distância, né? Senão eu estava apanhando agora da galera. Né? O que acontece, pessoal? Eu faço questão de abordar esse assunto, de sempre ter questão no simulado, porque boa parte dos nossos alunos comercializa ou já comercializou plano de previdência. E aí é importante para a prova que a gente se atente às regras e não às práticas de mercado das instituições. Tá? Então, plano de previdência, a carência, né, do plano é de 60 dias a 2 anos. Tudo bem? Contratei um plano, a carência de 60 dias a 2 anos. Em geral, o mercado trabalha de 60 dias a 180 dias. Aqui, no caso, ele estava falando da carência entre resgates. Pela SUSEP, a carência entre resgates vai de 60 a 180 dias. É uma prática de mercado as seguradoras atuarem em 60 dias. Mas a prova ela não cobra a prática de mercado, ela cobra a regra geral. Então, eu posso ter uma seguradora que colocou lá que o resgate é a cada 120 dias. Está errado? Não, é uma prática, é uma regra que ela colocou no plano dela, dentro da norma da SUSEP, não está infringindo nada. E o participante, quando contratou, estava ciente ali, ele estava disposto a entrar nesse plano. Tá? E aí, aqui, nesse caso, o resgate pode ser processado ou não. Por que ele pode ser processado ou não? Porque vai depender de uma informação que a gente não tinha, que era justamente esse prazo de carência entre resgates. A gente fez um outro game, eu tinha colocado essa pergunta com a galera do CFP, e lá a gente teve mais de 90% falando que seria processado, então já era mais do que esperado, Fê. Na verdade, a ideia é justamente fixar esse conceito com o pessoal. Isso é um requinte de crueldade, você já esperava, é isso? Já. Mas eu não posso dar spoiler, né, nos grupos e tal. Não, brincadeiras à parte, é bom a gente lembrar, e como o professor falou, né, se atentar às regras, né? Eu acho que a gente vai ter mudanças interessantes aqui. Não, só a volta do Reinaldo. Não que não seja interessante a sua volta, Reinaldo. Claro que é, mas eu achei que teríamos mais mobilidade aí nessas posições. Olha, o Ed eu acho que tá pintando como bicampeão, porque ele já levou uma vez, numa das rodadas aí atrás,
e tá com grande chance de levar de novo, hein? Tá lá depois o Reginaldo, tá lá o Bruno. Se qualquer deles, se o Reginaldo levar também é bi, se o Bruno levar também é bicampeão. Enfim, vamos lá, vamos para a próxima. 14ª, também conhecida como penúltima. Sobre o regime progressivo de tributação, não se pode dizer que muito bom, Vlad. Olha lá, em caso de resgates, a tributação é de 15% definitiva. Isso aí. Então vamos lá, pessoal. Aqui é para falar a alternativa incorreta, né? Ó, não se pode dizer que quando a gente faz um resgate no regime progressivo, a alíquota é de 15% a título de antecipação. Afinal, ela vai ser passível de ajuste no imposto de renda. Também o regime progressivo, a alíquota final que você vai pagar, né? Ela é definida lá na sua declaração de imposto de renda, dentro da tabela progressiva. As outras frases, vamos ver porque elas estão corretas. Em caso de transformação em renda, o participante será tributado em até 27,5%. Isso mesmo, ó. Resgate sempre 15%. Quando eu transformo em renda, a entidade aberta já sabe qual vai ser minha renda. Então, ela já vai me enquadrar lá na tabela progressiva do imposto de renda e vai me tributar de isento a 27,5%. Pode migrar para o regime regressivo. Lembra que eu falo lá nos vídeos, o P pode migrar para o regressivo. Lembra que o P pode. Isso ajuda vocês. O PGBL pode abater e o progressivo pode mudar. Se vocês lembrarem desses dois, ajuda bastante lá na parte de previdência. E os rendimentos oferidos em resgate se somam à renda bruta anual do participante na declaração de imposto. Exato, se soma lá para fazer o ajuste que a gente falou agora há pouco. Então, por isso que a alternativa incorreta, né, que era a pergunta, né, o que não se pode dizer é que ela é definitiva. Ela não é definitiva, ela é a título de antecipação. Show de bola, muito bom. E o Ed está em primeiro lugar. Eu acho que ninguém mais segura esse homem. O Bruno Na em ponta segundo. dos dedos. O Reginaldo em terceiro. Eu diria que ele está com a mão, com o braço, até com o sovaco na taça, né? Tá muito, muito perto, né? E depois está o Bruno, tá o Reginaldo, tá o Reinaldo e tá o Márcio também. Última, derradeira e decisiva. Sobre o regime regressivo de tributação, é correto o que se dizem? Em geral, o pessoal foi bem, né? Vamos lá. Em caso de transformação em renda, será apurado o prazo médio ponderado da reserva. Isso aí. Quando eu vou fazer um resgate no regime regressivo, funciona da seguinte forma. Ele vai fazer aquela regrinha do PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Né? Ele vai buscar lá a primeira contribuição, ver o prazo, a alíquota, tributa, e aí se não for suficiente para cobrir o resgate, ele vai para o próximo e assim por diante. Quando eu vou transformar em renda, né, a minha reserva ela vai acabar naquele período. E aí ele vai fazer o cálculo do prazo médio ponderado. O cálculo do prazo médio ponderado, pessoal, é o mesmo racional de uma duration, tudo bem? Só que a duration é um prazo médio para frente e aqui é um prazo médio para trás, né, do que já aconteceu. A duration seria dos títulos a vencer. Então, eu vejo qual que é o prazo médio ponderado. Se ele for superior a 10 anos, já Essa tributa última ele. questão eu aprendi no Top Invest. Se for superior a 10 anos, já tributa ele a 10%. Em caso de sinistro, a tributação será a mesma de um resgate? Não é, né, pessoal? A tributação não é a mesma do resgate. Se a gente tiver um sinistro no regime regressivo, nos primeiros 4 anos, a alíquota cai para 25%. Lembrem disso, que isso costuma cair na prova, tá bem? Então, teve sinistro, a alíquota é 35 ou 30, cai para 25.
Explico isso detalhadamente lá na aula, mas é basicamente para não prejudicar a família, porque se estivesse no progressivo, o máximo seria 27,5, né? Então, estando no regressivo, eles já baixam para 25. Rendimentos oferidos em resgate se somarão à renda bruta anual? Não. O regime de tributação regressivo ele é definitivo. Você até informa no seu imposto de renda, mas você coloca lá no campo de tributação exclusiva na fonte, né? Ele é definitivo, não é passível de ajuste. E a maior alíquota é 35, está correto, e a menor alíquota é 15, está errado, né? A menor alíquota é de 10% no regime regressivo. Ele vai de 35 a 10. Né? Esse é o range das alíquotas. Tem a tabelinha lá também nas aulas, quando a gente aborda esse assunto. Show de Temos um bola, muito campeão na bom. tela aí, hein? Como é que é? Tem um campeão na tela aí, eu acho, é isso? Pois é, o Ed ele até quis entrar aqui já festejando, já sambando aí, já levantando a taça. Então, vamos ver como é que ficou isso aí. Posso clicar aqui no placar, no Next? Agora, já? Nesse momento? 1, 2, 3, vamos lá. Pódio. Em terceiro lugar, Reginaldo Zeffer. Com dancinha e tudo. Em segundo, Bruno Cisconeto. Em primeiro lugar, o nosso grande competidor, Ed Eck Rodrigues. Muito bom, seu Ed. Um dia vai ter que fazer essa dancinha presencial, hein, Ed? Porque já é a segunda, cara. Tamo junto, tamo junto. Muito bem, vamos ver se aparece aqui o quarto e o quinto também. Pô, cadê o quarto e o quinto? Apareceu e saiu. Não sei se você colocar Apareceu o e mouse saiu. ali embaixo. Cada.